Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula e agora de Geografia, isso mesmo, para as turmas do segundo ano e do Se Liga, a turma de alfabetização. E o tema da nossa aula de hoje, olha só, quem sou e quem somos nos lugares de vivência. É por isso que eu estou aqui, ó, com este globo, nos localizando aqui, percebendo o meu endereço no planeta Terra, tá? O planeta Terra. Eu estou localizado em que continente? Lembram da aula da professora Verônica? No continente americano, especificamente na América do Sul. Dentro da América do Sul, a gente tem o Brasil, que é um dos países da América do Sul. Dentro do Brasil, eu tenho o estado, que é Pernambuco, nosso estado. E dentro do nosso estado, a nossa cidade, o Recife. E dentro da nossa cidade, o seu bairro, o meu bairro, a sua casa, a minha casa, tá? Então, a gente vai pensar hoje quem sou e quem somos nos nossos lugares de vivência. Para tornar essa aula mais inclusiva, para levar essa aula a mais pessoas, aqui deste lado, Késia, que é intérprete de Libras, já apresentei ela na outra aula, mas vou apresentar de novo porque ela é bem importante, tá? Ela leva essa aula a mais pessoas. Libras é a língua brasileira de sinais. Muito obrigada, Késia. E no chat, a professora Verônica de novo. Bom dia, professora. Bom dia, professora Esté. Estamos aqui novamente, criança. Su casa, mi casa. Simbora aprender com a professora Esté, estou curiosa. Vamos embora. Olha só. Olha como esse menino está aí. Olhando numa lupa, se percebendo aí, se organiza. Hoje aprenderemos sobre nós e os lugares de vivência, não é? Onde vivemos, com quem vivemos, o que fazemos, não é? O nosso pertencimento, tá? O sentido de pertencer a algo. Então, identidade, o que é isso? A menina está se olhando no espelho, o que é identidade? Será que identidade é apenas o nosso documento, o nosso nome? Será que é só isso? Vamos descobrir. Olha só, nossa identidade não é feita apenas com documentos que carregam nossas informações, como o registro de nascimento, não é? O nosso CPF, o nosso RG, não. A nossa identidade é a forma como cada pessoa se percebe, se identifica, não é? Se ver diante do mundo, tá? É a sensação de pertencimento. É aquilo que você diz que é meu, pertencimento, tá? Meu, seu, tá? É o pertencimento. Então, a minha casa, a minha família, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, tá? Essa sensação, essa noção de pertencimento, tá? É feita a nossa identidade a partir dela. Então, como seria se todas as pessoas fossem iguais, não é? Quando a gente olha assim, uma multidão de pessoas caminhando e a gente vai olhando as pessoas, verificando cada uma com seu jeitinho peculiar, não é? A gente vai percebendo que existem diferenças, não é? Mas dentro dessas diferenças também tem algo que é igual, eu vou dizer assim, que é parecido, que a gente comunga do mesmo gosto, muitas vezes, não é? Das mesmas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, das brincadeiras, do gosto na comida, o que a gente gosta de comer, tem outro que também gosta, não é? Então, a gente é diferente em algumas coisas, mas a gente também é muito parecido em outras coisas, tá? Então, essa noção de pertencimento traz isso para a gente também, que as pessoas são diferentes em alguns momentos, mas elas são iguais em outros momentos, tá?
Então, nossas roupas, nossos hábitos, costumes e estilos de vida são iguais? Claro que não. Eu gosto de uma coisa, a professora Verônica gosta de outra, não é? A intérprete Kézia gosta de outra coisa. Então, a gente tem coisas que se parecem, mas tem coisas que são diferentes, porque cada um tem a sua identidade. Cada um tem o seu jeitinho que é bem peculiar, tá? Essas diferenças se expressam, sobretudo, a partir da nossa identificação com o nosso lugar de vivência, com o nosso local de vivência. Por exemplo, na minha casa, as pessoas da minha família têm um determinado costume que talvez na sua família não existe esse costume, tá? Então, existem algumas coisas que são diferentes de acordo com a família, de acordo com o bairro, de acordo com o estado que você mora, até o jeito de falar. Você já percebeu que quando a gente viaja, que vai para outros lugares, a gente observa que as pessoas falam algumas coisas diferentes da gente? Não é? Às vezes a gente nem entende algumas palavras, tá? Porque são próprias daquela localidade. Quando você viaja, que você vai comer alguma coisa, já percebeu também que algum tipo de alimentação é diferente da nossa região? Então, as coisas se modificam, tá? Então, de acordo com o lugar, a gente vai perceber essas diferenças ou essas igualdades, tá? Então, vivemos em grupo. Nós vivemos em grupos e temos algo em comum, tá? A gente viu que tem muita coisa diferente, mas a gente, como vive em grupo, a gente tem algo que é comum no grupo, não é? A gente precisa, na hora que a gente vive em grupo, a gente tem relações, não é? Pessoais, que é algo que acontece em todos os grupos. A gente tem a questão de regras que a gente precisa obedecer, não é? Isso é comum nos grupos, tá? Tem algumas coisas que é comum acontecer nos grupos. Então, um dos aspectos que caracteriza os seres humanos é a vida em sociedade, tá? Ou seja, a vida em grupo. A gente não vive isoladamente. Algumas pessoas até tentam viver isolados, sozinhos, mas não conseguem, tá? Eu vou agora chamar a professora Verônica para a gente conversar um pouquinho sobre isso e verificar como é que está a participação aí no chat. E aí, professora Verônica, o que acha? Então, professora Esther, Iago aqui colocou umas estrelinhas aqui, né? E ele colocou assim, estou aqui, porque ele se despediu, aí eu, não, espera, Iago. Aí ele colocou umas estrelinhas aqui. Então, o que é que eu acho a respeito de viver em grupo? Viver em grupo é muito importante, porque ninguém vive só. Mas é importante a gente respeitar as diferenças do outro, né? Isso. E isso é a verdadeira inclusão. A gente não querer que o outro seja igual a gente, né? É verdade. Isso é a verdadeira confraternização. Viver em comunhão com o nosso irmão não é querer que ele seja igual a gente. E eu sei que vocês, na escola, com os coleguinhas de vocês, vocês percebem que isso é rico. Porque se você fosse igual ao seu coleguinha, todos os seus coleguinhas da sala, todo mundo sempre ia pensar a mesma coisa. Vê que chatice. Enquanto um pensa de um jeito, verdade. Outro pensa do outro, aí é que está a riqueza. Não é verdade, professora Esther? É verdade, professora Verônica. Então, é uma característica, né, do ser humano essa vivência em grupo. E que a gente precisa respeitar esse modo de vida de cada um, tá? Exato. E conviver com essas diferenças, né? Que o legal é esse, a gente conviver. É viver e conviver, tá? Isso. Inclusive, eu esqueci o nome, não sei se é Moran, que ele fala em ser, conviver, são os pilares. Eu não lembro quais são os pilares da educação. Mas ser, conviver, conhecer, saber, são as palavrinhas assim. Conviver é um dos pilares da educação. Então, fazemos parte, não é, de diversos grupos sociais, não é? A gente tem aí o primeiro grupo social, que é a família, tá? Dentro da família a gente já vai aprendendo muita coisa nos primeiros dias de vida, né? Então a gente tem a família, a gente tem o grupo social, a igreja, não é, que a gente vai, não é? Algumas pessoas
vão à igreja, outras vão a outros locais, tá? Então, são grupos sociais, são diversos grupos. A gente tem a escola, a gente tem a rua, né, onde a gente brinca, onde a gente convive com as pessoas que são nossos vizinhos, né, e que a gente se diverte muito, é também um grupo social, tá? A aula de dança que você vai, não é? Ou um grupo que você faz ginástica, alguma coisa assim que você está reunido, que tem aquele, sempre vai àquele local, aquele grupo, não é? Tem suas características e que você, quando entra nesse grupo, você precisa obedecer às regras que são colocadas por aquele grupo para conviver, para saber conviver harmoniosamente com esse grupo, tá? Inclusive, lhe interrompendo, professora Esté, é muito importante que a gente pensar assim, com relação ao conviver. Para conviver bem, a gente tem que perceber até onde é que a gente pode ir. Porque o nosso limite está quando começa já o espaço do outro, quando começa o direito do outro. Isso. Então, a gente não pode viver de qualquer jeito, a gente tem que respeitar a vez do colega. Na hora do jogar, que a gente fala tanto em jogos aqui, né? A gente aprende muito isso também, né? Aí eu entro com a aula de matemática na aula da professora Esté. Saber também perder, não é, professora Verônica? Perder. Porque a gente só quer ganhar, né? Mas a gente também tem que saber perder, não é? A gente não pode ultrapassar essas barreiras, não é? Que são barreiras, tá? Então, quando a gente ultrapassa esse limite, quando a gente entra, né, no limite do outro, a gente está ultrapassando essas barreiras. A gente não pode, a gente tem que saber qual é até onde eu posso chegar. Exatamente. Né? Respeitar o outro. Então, quais grupos sociais você participa? Não é? Eu mostrei alguns aí. Quais são os que você participa, além da família, da escola? Conta aí pra gente. Nossa identificação com o nosso local de vivência tem a ver com as experiências de vida e a relação que construímos com esses grupos sociais, né, que nos rodeiam, tá? Então, o lugar, aí eu estou falando lugar como identidade cultural, não é? O pertencimento à minha casa, meu bairro, minha rua, não é? A minha igreja, não é? A gente sempre coloca aí essa noção de pertencimento nesses grupos, tá? E ele nos identifica. De acordo com o grupo que eu participo, eu vou aprender muita coisa que vai ficar marcante na minha personalidade. Tá? Então, esses hábitos e costumes, eles podem ter relação com a alimentação, com o modo de se alimentar, observem aí, tá? Eles podem ter relação com o modo de se vestir, de brincar, das minhas manifestações culturais, tá? Eles podem ter a ver com a minha vestimenta, o modo de me vestir. Eles podem ter a ver também com o que eu faço no meu dia a dia, o que eu pratico, tá? Então, quais hábitos da nossa cultura nordestina você consegue identificar nas imagens que eu vou mostrar agora? Olha só, eu tenho aí duas imagens. Qual dessas duas aí você acha que é da cultura nordestina? Olha só, bolo de rolo ou chimarrão? E aí, professora Verônica? Bolo de rolo ou chimarrão na cultura nordestina? Na cultura nordestina, nosso patrimônio, bolo de rolo, é patrimônio, né? É, muito bem. E agora, cuscuz ou pinhão? Ai, caramba. E aí? Cultura nordestina, né? Nordestina. Cuscuz. Mas o pinhão faz parte da minha cultura também. Olha, tapioca ou tacacá? Tapioca, cultura nordestina. E aí? Bolo Souza Leão ou Medovik, que é da Rússia? Bolo Souza Leão, que é patrimônio de Jaboatão. E aí, isso Cidade mesmo, vizinha. professora Verônica. Então, a gente terminou a nossa aula por aqui. Eu tenho certeza que você já se sente pertencente a algum grupo e ao seu local de vivência. Ficamos por aqui, agradecemos a participação da professora Verônica e da nossa intérprete. Tchau, tchau e até a próxima aula.